Hoje eu amanheci querendo vencer, querendo muito vitória. A vitória do Fluminense. Mas a pergunta que eu me faço é: o Fluminense também acordou nesse sábado querendo a vitória? Porque você sabe, né? Quando a gente amanhece querendo conquistar, esquece. Basicamente, o final do seu dia é a sua conquista. Eu espero de verdade que o Fluminense entre em campo nessa tarde de sábado, uma tarde linda e especial no Maracanã, para poder conquistar esses 3 pontos, que é importantíssimo se o Fluminense ainda tiver o objetivo de sonhar com a Libertadores direto para o ano que vem. Depois da vinheta, vídeo completo de Fluminense e Internacional, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Te convido com todo carinho, não sai daí não. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. É sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar essa ideia com vocês, estar diante da presença de todos vocês. Hoje é sabadão, dia 25 de outubro, e eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse dia lindo e especial, que todos nós possamos ter um dia muito abençoado, um sábado realmente muito maravilhoso. E que seja um sábado de vitória tricolor, né? Cara, tô querendo muito essa vitória, tô querendo muito esses 3 pontos para poder a gente voltar a ter ânimo de buscar os nossos objetivos. Beleza pura? Queria contar com o teu carinho, queria contar com a tua força, que é muito importante pro nosso canal continuar crescendo. Deixa o teu like nesse vídeo, não te custa nada e você me ajuda demais. Então, se você puder me ajudar, eu peço o teu like, peço o teu joinha. Se inscreva no canal, você que tá me vendo e não é um inscrito. Então faz a tua inscrição, porque a gente está numa meta aí de atingir 50 mil até dezembro, entendeu? Tá difícil, né? Foi um mês difícil para mim aqui no canal, mas a gente não pode desistir, a gente tem que tentar o máximo que a gente puder. Então se inscreva no canal, comenta, deixa o teu palpite para hoje, compartilha os nossos vídeos e ó, lembra aí, aperta o botão de hypar aqui embaixo, aqui perto do onde você tem o botão dos comentários aqui, para poder você também impulsionar o nosso vídeo, beleza? Sem mais enrolação, vamos embora para o que interessa. Fluminense e Internacional é hoje no Maracanã às 5h30 da tarde, hein? Olha que horário maravilhoso, era para o Maracanã estar entupido de tricolores. Não é muito isso, a galera não está muito animada não, mas é normal, daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. A transmissão, para quem não for ao Maracanã hoje, ela fica por conta de exclusividade da Amazon Prime. Então, se você quiser assistir da sua casa, Amazon Prime de forma exclusiva, beleza? E eu quero trazer para vocês aqui um retrospecto não histórico, né? São mais de 80 jogos na história entre Fluminense e Internacional. O Inter ganha vantagem no retrospecto geral, porém, nos últimos 9 jogos entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Fluminense tem uma vantagem sobre o Internacional. E por que não manter essa vantagem hoje? Os últimos 9 jogos, o Fluminense tem 4 vitórias, 4 empates e somente uma derrota, que foi justamente no Campeonato Brasileiro. Acumula dentro desses 9 jogos uma eliminação, né, a favor do nosso Fluminense, eliminou o Inter na semifinal da Libertadores 2023, que nós nos consagramos campeões da Libertadores, e esse ano a gente eliminou o Inter na Copa do Brasil nas 8ª de final. Vencemos no Beira-Rio e empatamos no Maracanã. E aproveitar o bom momento desse confronto direto contra o Internacional. O Inter não vem bem e é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Com vocês agora, a tabela de classificação aqui na telinha. Tô colocando para vocês aqui a primeira parte, porque a primeira parte é o que mais interessa pra gente. Não vou falar da segunda parte não. O nosso Fluminense tá estacionado na 7ª posição com 41 pontos. A gente viu o Botafogo vencer o Ceará e ir para 46. A gente viu o Bahia também vencer um jogo atrasado dele lá e venceu também o Inter. O Inter também tá vindo de derrota, assim como o Fluminense vem de derrota pro Vasco da Gama no Clássico. E aí o Bahia foi a 49.
Ou seja, 8 pontos de diferença do Fluminense. Botafogo, 5 pontos. E o Mirassol, 52 pontos. Só que a gente tem a rodada de hoje. O Fluminense entra em campo e depois que o Fluminense entrar em campo, todos os outros vão jogar. E aí a gente vai torcer para que os adversários eles tropecem. Quem não pode tropeçar nessa tarde é o nosso Fluminense. Nosso Fluminense vencendo, que é fundamental vencer, soma mais 3 pontos e vai para 44. Vai permanecer na 7ª posição. Ninguém passa o Fluminense e o Fluminense não passa ninguém. Mas a gente precisa torcer para alguns tropeços. O Mirassol, que está em 4º lugar, ele vai pegar o Sport, lanterna. E Fagner vai passar o rodo. Não é bem assim. O Sport não está entregando o jogo. Então o Sport pode sim vencer o Mirassol nesse inío de noite. O jogo é 6h30 da noite. Vou acompanhar, é claro, né? E também tem o jogo contra o São Paulo e Bahia. O São Paulo está atrás do Fluminense, com 38 pontos. Mas se ele ganhar e o Fluminense ganhar, ele não passa o Fluminense. Agora ele segura o Bahia, então o São Paulo tem que ganhar o Bahia nesse confronto direto. Outro jogo, Botafogo e Santos. O Botafogo é favorito para ganhar no Newton Santos. Mas tomara que o Santos encontre alguma coisa para poder ganhar do Botafogo fora de casa. Até porque o Santos está precisando. O Santos está na berola lá da zona do rebaixamento. E o Santos perder significa uma grande ameaça de Z4 para o Santos. Então o Santos tem que vir com tudo para vencer o Botafogo fora de casa. E por último, um joguinho que pode ajudar a gente para poder não atrapalhar, né, a gente na busca de uma vaga na Libertadores. Bragantino e Vasco se enfrentam lá em Bragança Paulista e eu tô torcendo, claro, para uma vitória do Bragantino, pro Vasco ficar lá na parte de baixo, lá atrás do Fluminense com 39 pontos, né? E não lutar com o Fluminense por uma vaga na Libertadores. Então são esses jogos que eu vou torcer nesse sábado para acontecer. Vitória do Sport, vitória do São Paulo, vitória do Santos e vitória do Bragantino. Claro e evidente, vitória do nosso Fluminense Futebol Clube. Tem que vencer. E para isso, o Zubeldia, ele não deve mexer muito na estrutura do time. Por um lado, eu entendo. Mas por um outro lado, a gente tem percebido um grande risco que está correndo o nosso, né? Eu não quero falar o nosso ídolo, porque eu não gosto muito de falar isso, mas assim, o ídolo do Fluminense, Germancano. Germancano é um camarada que dispensa comentários para todos nós. Só que tá atravessando um momento muito ruim. Eu vou abrir um parênteses aqui agora para vocês para falar o que aconteceu nessa noite. Cara, vocês acreditam que eu sonhei com Germancano? Germancano jogando muito mal hoje contra o Internacional, dando canelada na bola e saindo, sendo substituído, entrando o John Kennedy e o Maracanã com uma vaia ensurdecedora contra o Germancano. Sonhei isso, cara, de verdade. Falei, que loucura, cara. Agora eu quero te falar. Por que o desempenho do Germancano dentro do campo não faz com que o Zubeldia seja inteligente ou sábio e fale com ele o seguinte, ó. Vamos entrar no segundo tempo? E aí você entra, dá a vida, dá o gás. Se tu conseguir fazer um gol, vai ganhando novamente aquele fôlego, aquela moral com a torcida. O meu medo hoje, nesse momento, é a insistência do Zubeldia com o Cano. Então eu quero subir para vocês aqui agora o campinho do nosso Fluminense aqui com o provável Fluminense, né? Acho que se tiver uma mudança, é a única dúvida que ele tem. Se ele troca o Cano pelo John Kennedy. Campinho na tela para todos vocês. Fábio no gol, com Samuel Xavier na direita e Ignácio na vaga do Freitas, tá? E eu vou te explicar que o Ignácio vai jogar pela direita e o Thiago Silva vai jogar para a esquerda, porque o Ignácio gosta melhor de jogar aqui pela direita aqui. E René na lateral esquerda, com Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta na trinca de meio de campo, com Canóbio, Kevin Serna e Germancano ou o John Kennedy. Esse é o time do Fluminense para essa tarde no Maracanã. Por que o Ignácio? Porque o Freitas tá suspenso, tá? Então hoje tá fora Freitas, Ganso ainda não volta hoje e também o Manuel, que teve uma lesão lá e tá se recuperando lá. Manuel também que não volta mais a jogar pelo Fluminense. Essa é a grande verdade. O contrato encerra agora em dezembro e não será renovado. Quem tá pendurado, se tomar cartão amarelo, não enfrenta o Ceará na próxima semana agora. Bernal, Lima, Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno e Thiago Santos.
Eu não vou ficar me estendendo muito não sobre alguns jogadores aqui do Fluminense para poder a gente falar do time. Nonato hoje deve voltar a ser relacionado, tá bom? Ao que tudo indica. É um time que a gente já está acostumado a ver do Fluminense. Só que, por quê que não entra em campo e faz 10 minutos de abafa, 15 minutos de pressão mortal no Internacional? Para que finalidade, Fagner? Porque quando a gente fala isso, a gente tem que ter uma finalidade, para abrir o placar. Depois que você abre o placar, você joga mais leve. A torcida tá contigo, você joga com administração, sabe? Com inteligência. Porque assim, falando da forma como eu tô falando, não é tão difícil. Dá uma bafa, tá jogando na sua casa. Você conhece o Maracanã, então por que não? Inicia o jogo, pressão alta. Até porque, eu vou falar pra vocês aqui agora o provável Internacional. Preste atenção aqui. Ivan, não conheço. Conheço o Rocher e conheço o outro lá, Anthony, que falhou inclusive pra caramba contra o Fluminense, né? Botaram o Ivan, não conheço. Então se eu não conheço, o Fluminense conhece? Não. O que você faz quando você não conhece um goleiro? Mete uns 5 chutes. Dentro de 15 minutos, mete uns 5 chutes. Ah, que isso, Fagner? Tu tá achando que o Fluminense é perfeito? Que isso, cara? Não tô achando que ninguém é perfeito, não. Eu não conheço o goleiro. Eu vou arriscar, pô. Vai que 2 entra, 3 entra, ou 1 entra. É isso, cara. Eu não conheço o goleiro, eu vou chutar. Cara, é a coisa mais simples do futebol. Eu não conheço o goleiro, eu vou testar o goleiro. Eu acho que todo mundo pensa isso. Bruno Gomes na lateral direita com Cleide Sampaio, Mercado e Juninho. Acho que vão ser 3 zagueiros, tá? Victor Gabriel. Quem é Victor Gabriel? Lateral esquerdo? Não tem lateral esquerdo hoje o Internacional. Bernabé e Alisson, eu trouxe pra vocês ontem, estão fora. Bernabé suspenso e Alisson também, porque foi expulso. O Inter tá com um buraco na lateral esquerda. Então o Fluminense tem um caminho, eu trouxe ontem o caminho da vitória. O Fluminense tem um caminho para poder pressionar, amassar e eliminar, olha, e vencer o Internacional hoje no Maracanã. Luiz Otávio, Thiago Maia, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro. Esse é o provável time do Inter, do Ramon Dias. O Inter capenga, com todo respeito. O Inter, sabe, todo atropelado. O Inter tá mal, o Inter tá na 14ª posição com 35 pontos. O Inter corre risco de rebaixamento. Então o Fluminense tem que entrar em campo e ir pra cima, com pressão, entendeu? Eu coloquei na capa da thumbnail, né? Vamos pra cima, Flusão. É pra cima, porque se a gente ficar recuado, a gente chama o adversário. Então é entrar em campo com desejo, com ânsia, com vontade, pô. É só isso que a gente pede, cara. Pega um joguinho desse e vamos, pô. Vai que as coisas aconteçam. E aí a gente vai ter um entendimento. Pô, a gente precisava manter esse jogo aí, né? É isso. Então eu espero de verdade que seja uma tarde muito iluminada. Que seja uma tarde muito, sabe, vibradora de todos os jogadores do Fluminense. Até porque tá vindo de derrota do Clássico. E a melhor forma de você dar uma resposta vindo de uma derrota é você vencer e, se possível for, convencer. Como que você convence? Jogando bem, neutralizando o teu adversário e empurrando 2, 3 gols nele. Como foi contra o Atlético Mineiro. Então sim, eu espero, cara, que o Fluminense possa fazer uma partida sólida e conquiste uma grande vitória hoje contra o Internacional, tá? A gente vai precisar ficar de olho na arbitragem. Quero falar aqui agora da equipe de arbitragem. A CBF colocou para apitar Fluminense e Internacional Rafael Claus. De São Paulo, o quadro é todo de São Paulo. No VAR vai estar o Thiago Duarte Peixoto. Só que o retrospecto com o Rafael Claus é um negócio diabólico. Não vou falar assustador não, vou falar diabólico. O cara apitou 45 jogos na carreira do Fluminense. O Fluminense tem 24 derrotas com esse cara apitando. São 10 empates. E tem 11 vitórias. Tu só uma vitória com empate dá quanto? 21. Somado vitória e empate. Quantas derrotas? 24. Meu amigo, é mais derrota do que empate e vitória juntos. Contra o Sport Recife, o último jogo que ele apitou, acho que ele tentou de tudo ali prejudicar o Fluminense. De tudo. O pênalti que o VAR chama
Graças a Deus o VAR funcionou ali naquele lance. O VAR chama por quê? Ele falou que foi falta do Ignacio em cima do... Como é que é o nome daquele cara? Ai, esqueci o nome do cara agora, do centroavante lá do Sport lá. Aí ele fala, foi falta. Tanto que o pessoal do Sport ficou puto com ele. Não, ele falou que foi falta, depois ele vai e marca o pênalti. Por quê? Porque o VAR teve que consertar a lambança. Então tá um árbitro que tá fazendo muitas lambanças. Tomara que ele suma da partida hoje, que ele nem apareça. Essa é a grande verdade. Quero finalizar com vocês aqui esse vídeo de pré-jogo, dando o meu humilde palpite. Hoje eu quero um Fluminense consistente, um Fluminense bem equilibrado, bem compacto e dominante na partida. E quero sim que as coisas funcionem no nosso ataque. 2-0 para mim hoje é o meu palpite, tá? Se possível for, golzinho de Germancano para poder zerar, sabe, esse problema com a torcida. Então se ele puder fazer uns 2 hoje, melhor ainda. Então meu palpite para hoje é 2-0. Vitória consistente do nosso tricolor. E o seu palpite? Deixa aí nos comentários, beleza pura? Lembrando que depois do jogo, quero te convidar para nossa live ao vivo aqui do nosso canal para falarmos dessa vitória importante. Vamos para cima, Flusão, porque hoje, ó, só a vitória importa. Valeu, galera!